Olá, meninas! Muitas pessoas têm dúvidas de como podem economizar, já que não sobra tanto dinheiro, né, no final do mês para a gente realizar os nossos sonhos. Isso acontece porque a gente já está tão acostumada com os nossos gastos que é normal a gente não conseguir ver oportunidades de onde economizar. E aí, por isso, nós da equipe Sete Pétalas resolvemos elaborar essa planilha para te ajudar a ver oportunidades de economizar no seu dia a dia, para você poder atingir aqueles seus sonhos. E aí a gente elaborou essa planilha com base na metodologia de uma professora lá de Harvard, que ela sugere que a gente divida os nossos ganhos, né, o nosso salário, a nossa receita, em três grandes categorias, que são elas. A primeira é necessidade, então 50% do que a gente ganha a gente deve destinar para as nossas necessidades, 30% do que a gente ganha a gente vai reservar para os nossos desejos e 20% do que a gente ganha a gente vai reservar para os nossos investimentos, que é o dinheiro que a gente vai utilizar para realizar os nossos sonhos. Então, vamos lá. Como é que a gente vai diferenciar uma coisa que é necessidade de uma coisa que é desejos, né? Necessidade é tudo aquilo que está relacionado ao nosso gasto fixo, né? Digamos assim. Então, são coisas que eu não posso deixar de pagar. E a pergunta mais simples da gente responder para saber isso é: se eu perdesse meu emprego hoje, esse gasto seria mantido? Então, se a resposta for sim, é porque esse gasto ele deve ser classificado como necessidades. E como nós vamos visualizar isso aqui na planilha? Essa primeira aba, né, que a gente chama, essa que tem esses gráficos, ela é simplesmente para você visualizar. A aba onde a gente vai preencher os nossos gastos, né, e as nossas receitas, ela fica em outro lugar. Então, por enquanto, eu não vou explicar essa aqui, vou explicar essa primeira. A gente vai vir aqui, ó, clique aqui para preencher com os seus dados. Quando a gente clicar lá, ela vai direcionar para essa outra aba, né, que a gente chama. E aí aqui do lado esquerdo ela tem as despesas e aqui do lado direito a gente vai informar as nossas receitas. Então eu já deixei pré-preenchido aqui com alguns exemplos. Então vamos supor que a minha receita, que foi quanto eu ganhei no mês, então eu seleciono aqui o mês, né, por exemplo, janeiro, coloco o valor que eu recebi, vamos supor então que o meu valor fixo é R$ 1.500 que eu recebo por mês. Aí você pode escrever aqui R$ 1.500 e você vai selecionar se ele é uma renda fixa ou uma renda extra. E aí você pode ir fazendo assim para todos os meses, ou caso você tenha mais de um valor também, você pode continuar preenchendo, né? Então aqui, por exemplo, eu preenchi mais um em janeiro, que totalizaria um gasto, uma receita de R$ 1.800. E nas despesas, eu também vou elencar aqui quais foram as minhas despesas e vou categorizar naquelas categorias que a gente viu lá no começo, se é uma necessidade, um desejo ou um investimento. Então, eu também já deixei aqui alguns exemplos pré-preenchidos e segue a mesma lógica da receita. A gente preenche aqui o mês, seleciona o mês, coloca o valor, nesse caso aqui é R$ 1.000. Posso colocar uma breve descrição para eu lembrar o que é, né? Então, nesse caso, R$ 1.000 foi o aluguel e eu categorizei ele como uma necessidade, né? Também clico aqui na setinha do lado, ele é uma necessidade. E assim eu vou fazendo para todo o meu mês. E agora, como é que a gente vai ver se os nossos gastos estão adequados com essa metodologia da professora lá de Harvard? Nós vamos voltar lá no resumo, que é onde tem aqueles gráficos, para a gente ver. Então, como que a gente organizou aqui? Vou descer um pouquinho. Aqui, ó, eu posso selecionar qual é o mês que eu quero analisar. Então, como lá eu preenchi com dados de janeiro, eu vou deixar aqui setado como janeiro. Quanto eu já gastei, que é esse primeiro gráfico aqui da esquerda, ele vai se adaptar com as informações que você colocou lá naquela outra aba. E o gasto ideal, ele vai falar aqui o percentual conforme a quantia que você recebeu. Então, se lá a gente colocou que você recebe R$ 1.800,
Aqui o seu gasto ideal seria 50% para necessidades, que seria R$ 900, 30% para desejos, que seria R$ 540, e 20% para os investimentos. Então, significa que você deveria poupar por mês R$ 360. E como você vai ver, então, em qual categoria você extrapolou? Olhando o gráfico aqui, você já consegue dar uma olhadinha, né? Que, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tá muito bem, porque o rosinha, que é os investimentos, ela tá poupando mais do que 20%. Aqui na categoria das necessidades, o dela ficou 51%, que tá bem em linha também, porque o ideal é 50%. E os desejos estão com 23%. E aqui embaixo a gente consegue ver o detalhamento desses valores. Então, ó, o azulzinho é necessidades, né, que está mostrando aqui. Os desejos é o amarelinho e o valor destinado para investimentos é o rosa. Nessa primeira coluna, né, que a gente chama, o planejado, é quanto que seria o adequado de acordo com a metodologia 50-30-20. Então, de acordo com a metodologia 50-30-20, pelo valor que você recebeu de R$ 1.800, que é esse que está mostrando aqui, você deveria gastar 900 com necessidade. Mas, pelo que eu preenchi lá na planilha, eu gastei R$ 1.000. Então, eu estou aí com uma diferença de R$ 100, né, a mais que eu estou gastando nessa categoria. E assim ele mostra para as outras duas, desejos e investimentos. E aqui embaixo, ele mostra um detalhamento também, né, das suas despesas, quanto que você realmente gastou. Então, você gastou 1.950, só que na verdade o planejado era para você gastar apenas 1.800. E aqui, nesse outro quadrinho, ele está mostrando um detalhamento das suas receitas. Então, naquele mês de janeiro, você teve uma receita de 1.800 dividido 1.500 em renda fixa e R$ 300 em renda extra. Então, é assim que a gente interpreta esses dois primeiros gráficos e essas duas tabelinhas aqui de baixo. Essa parte aqui de cima, que ela fala referente ao meu sonho, a gente vai linkar lá com a nossa agenda, que a gente preencheu os nossos sonhos, de quanto que a gente quer economizar para atingir aquele sonho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele vai mostrar para a gente se eu estou arrecadando dinheiro suficiente para realizar o meu sonho. Então, a minha meta, que é quanto eu quero economizar, é esse amarelo. Então, eu vou preencher aqui quanto que é a minha meta com base no que eu fiz lá na agenda. Então, vamos supor que seja R$ 700 a minha meta de economia por mês lá na agenda. E aí, esse mês, eu consegui poupar 500. Da onde que ele viu esse 500? Esse 500, ele buscou lá da onde você categorizou como investimento. Então, tá vendo aqui, ó, embaixo que investimentos você reservou R$ 500 lá pelos dados que você preencheu, ele vai trazer aqui que eu já economizei 500, só que a minha meta é 700. Então, eu atingi em 71% a minha meta. E dessa forma, a gente consegue visualizar por essas categorias, comparando o gasto ideal com quanto eu já gastei, aonde que eu consigo economizar. Então, por exemplo, se aqui, enquanto eu já gastei, o azul, que são as necessidades, tivesse 70%, aí você veria que, de repente, um ponto para você conseguir economizar seriam nas necessidades. Então, você poderia, de repente, buscar um local mais barato, né, um aluguel mais barato, ou então tentar economizar na conta de energia, e algumas coisas desse tipo relacionadas a essa categoria. Mas caso os seus desejos estivessem muito maior do que 30%, aí sim você poderia de repente não sair tanto para jantar, né? Coisas que estão relacionadas aos seus desejos. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado e que usem bastante a planilha para ajudar vocês a se organizar ainda mais financeiramente. Qualquer dúvida é só mandar para a gente que a gente te ajuda. Tchau, tchau, beijinhos!